Olá, tudo bem? Eu sou Emildo Coutinho, eu sou escritor e jornalista e eu sou o autor do livro História da Congregação Cristã, dos primórdios na colônia italiana em Chicago no século XIX, a reunificação das igrejas na mesma fé e doutrina nos anos 1980. Este foi o meu primeiro livro publicado, mas eu tenho outros, tenho um romance, e o terceiro é o esclarecimento dos novos atos, a história de uma pesquisa inquietante que fala sobre a pesquisa para escrever esse História da Congregação Cristã. Eu estou gravando esse vídeo mais precisamente porque um leitor do interior do Paraná, acho que pelo código ali do norte do Paraná, me enviou uma mensagem pelo WhatsApp falando: olha, mencionaram o seu livro nesse vídeo. Daí eu cliquei no link. Aí liguei para o ancião, que eu não vou citar o nome dele, ele pediu para não citá-lo, porque as pessoas oficialmente da organização, que são líderes, cabeça da organização, eles não têm coragem de ser questionados, nem pelos membros da organização, nem pelos institutos de apologética. Então esse ancião está aqui neste livro, História da Congregação Cristã. O Emildo Coutinho dedica, uma das dedicatórias é feito a ele. Este ancião, ao meu ver, pelo que eu estou percebendo, lá de Tatuí, ele tem mais influência do que eu imaginava, porque ele está por trás do pessoal da Arca da CCB, essa é a minha cosmovisão. E ele está citado aqui no livro do Emildo Coutinho, que é um dos biógrafos, ou agiógrafo da Congregação Cristã. E aí eu vi que se tratava do livro História da Congregação Cristã. É um pastor de uma como que eu vou chamar? De um órgão evangélico, digamos, é CACP. CACP. Deixa eu ver aqui se eu acho. Acho que eu fiz aqui umas anotações. Eu não faço roteiro para gravar, aí eu meio que me perco. E assim, adiantando enquanto eu estou procurando, desculpe esse cenário bagunçado, eu geralmente gravo na minha biblioteca, mas estamos em processo de mudança e a coisa está bagunçada. Eu estou aqui ainda no imóvel antigo, meus livros estão todos encaixotados, enfim, eu não tenho ambiente ainda para mim especificamente. É Centro Apologético e Cristão de Pesquisas, para quem não sabe, quem for leigo, apologética é a defesa da fé baseada em argumentos, Então ele se propõe a isso, e daí eu fui assistir o vídeo. Em rápidas palavras, ele estava falando de um youtuber que pertence à Congregação Cristã, que é a igreja da qual eu falo a história nesse livro, e também é a minha igreja. Esse youtuber é da Congregação Cristã, falou algo lá sobre um ponto teológico, uma teoria teológica, vamos dizer assim, porque eu vou falar meio geral, porque esse canal é bem diversificado, não é um canal evangélico, é um canal meu, pessoal, sobre a minha produção. Então, esse youtuber falou algo, e esse pastor criticou o que ele tinha dito. Há uma série de equívocos na fala desse pastor. Inclusive eu escrevi uma mensagem para ele, porque eu não costumo escrever mensagens assim em redes sociais, mas acabei fazendo uma exceção aqui. A gente vai chegar lá. O fato é que, então ele começou a criticar esse youtuber, e daí ele explica que ele ficou assim escandalizado, chocado com o que o youtuber pensa, mais precisamente em relação à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E entrou em contato com o ancião,
E é daí que o meu livro entra na história, porque assim, esse ancião, como ele diz aqui no vídeo, eu agradeci, eu faço um agradecimento a ele aqui, nos agradecimentos, né, do meu livro. Só que assim, há mais de uma página, ó, aqui tem uma página quase inteira, e na outra tem quase uma página inteira. Então são quase 2 páginas de agradecimento. E uma das inúmeras pessoas que eu agradeci é esse ancião. Eu não vou citar o nome de ninguém, mas este ancião, eu só vou ler aqui a forma que eu agradeci a ele, foi pelo envio do histórico da obra de Deus na Índia, pelas informações sobre aquela linda obra. E há muitos outros anciãos aqui. Por exemplo, o irmão Arno Scott aqui, já faleceu, mas ele foi uma pessoa que eu conversei muito com ele quando eu morei nos Estados Unidos durante 5 anos pesquisando para esse livro. Eu conversei com Arno Scott, que é um ancião ítalo-norte-americano, que quando ele estudou engenharia, ele morou com Franciscon, Luiz Franciscon, que foi quem veio ao Brasil, né, trazendo essa doutrina. Então, eu só estou dando esse exemplo para ver que esse ancião é mais um, né? Sabe assim, eu procurei uma expressão para caracterizar o fato dele mencionar meu livro, eu não achei nada próprio. Talvez alguém, ou me ouvindo agora, possa me ajudar. É um entrar de gaiato? Né? Mas o livro não entrou sozinho, ele foi entrado, colocaram ele, né? É bacana, indo para aquele lado assim, fale bem ou mal, mas fale de mim, bacana. Eu mencionou meu livro e tal. Depois eu vi que por conta de eu ter visto o vídeo desse pastor, começou a surgir outros vídeos, e um dos vídeos que eu acabei vendo acelerado ali, porque é muito longo, é do youtuber rebatendo o pastor. E eu vi ali, eu fiquei até achando, quer ver que ele vai colocar, né, ali a cena que o pastor mostra meu livro. Mas não, ele é bem esperto, né, ele tem muitos seguidores, mais de 1.000, mais de um milhão, melhor dizendo, né, mais de 1 milhão. E ele cortou essa parte, né. E assim, esse pastor, né, que ficou escandalizado lá com a opinião do youtuber, que é da congregação, escreveu para um ancião que está aqui, né, nos agradecimentos do meu livro, resumindo aqui a história, a celeuma, né? E ele respondeu lá que o pastor também não concordou com a resposta dele, e o pastor, ele ficava toda hora achando que esse ancião tem muita influência porque é citado no meu livro. E ele me taxa de, eu anotei aqui, biógrafo ou agiógrafo da congregação cristã. Me taxa não, parece meio pejorativo, ele me nomeia. Aí eu expliquei isso para ele aqui que eu vou ler, né? Meu caro, obrigado por mencionar meu livro. Não obstante, gostaria de dizer que assim como menciono o referido ancião nos agradecimentos, há inúmeras outras pessoas também citadas que me enviaram material ou colaboraram de alguma forma com o meu trabalho. Apenas isso. Sua cosmovisão quanto à influência do referido ancião não está muito correta, me perdoe a franqueza. E outro, sim, não sou biógrafo da CCB, sou apenas um escritor, jornalista e pesquisador que resolveu escrever um livro sobre a história de sua igreja, que até então estava nas mãos de deturpadores e caluniadores. Ademais, aprendi muito com seu vídeo, Deus abençoe. E de fato eu aprendi, porque assim, eu não leio muito teologia. Eu comecei a ler por conta do lançamento desse livro. As pessoas começaram a me questionar e querer discutir, e eu fui forçado a ler. É interessante, né? Aprendi ali as diversas teologias. Tem a bíblica, né, que está mais discutida no momento, digamos, talvez, né? Tem a teologia histórica, tem a teologia filosófica, a sistemática. Eu acho interessante, assim, mas eu particularmente não leio, porque assim, se eu falar para mim como membro da congregação, ou além, né, digamos assim, não vai ajudar na minha fé. Eu creio em coisas assim que elas são loucas mesmo, se você colocar perante as teorias teológicas e as mais diferentes vertentes.
eu dois pontos, ou não vai me acrescentar nada espiritualmente, ou pode até vir a você, dependendo da pessoa, você talvez matar a sua fé, que não é o meu caso. Eu leio de tudo e já li coisas assim de ateus que fala sobre a inexistência de Deus e não matou a minha fé, porque eu estou há 30 anos na congregação cristã, mas antes de vir à congregação eu já era jornalista, já tinha lido, eu leio desde criança e nada vai me tirar assim da congregação ou do jeito que eu penso, digamos assim. Não tenho preconceito religioso, fui, melhor dizendo, em várias igrejas, mas assim, não vou hoje porque, sinceramente, assim, eu não gosto de religiões. Eu gosto da congregação cristã porque, para mim, ela tem um culto, né, que quando eu leio a Bíblia, eu acho assim mais coerente com o que eu já havia lido antes de me converter. Essa é a verdade, né? Eu li a Bíblia como literatura, né? Mas já estou desvirtuando, eu não quero fazer um vídeo muito longo, mas só finalizando o raciocínio, eu lia a Bíblia como literatura e depois eu passei a ler como cristão, né? Mas até então tinha ido onde me convidava eu ia, né? Eu sempre acreditei em Deus, mas não gostava de igrejas, assim, não gostava da liturgia, aquele senta, levanta, aquela cantoria toda, aquelas apresentações, e assim, né, nunca gostei, e quando eu fui para a congregação, gostei da liturgia, da organização do culto, e mais além disso, é porque assim, eu me considero um chamado, né? Deus me chamou, porque senão eu não estaria aqui, não teria me batizado, né? Fui batizado na católica por tradição, mas também não era católico, meus pais não tinham religião, né? Mas enfim, voltando aqui à história, o que aconteceu? O ancião, né, escreveu, ancião é como nós chamamos, né, o ministério, os pregadores, enfim, quem está à frente do povo, nós não temos pastores, né, na congregação. O ancião escreveu e disse algo que esse pastor da CACP ficou também mais escandalizado ainda, né? Aqui eu digo assim, né, que eu não sou um biógrafo e também não sou o que ele disse aqui, que eu anotei, né, o que ele citou, né, que eu sou agiógrafo, depois ele corrige, ou melhor dizendo, né, o agiógrafo da congregação. Eu também não me considero um agiógrafo, que até onde eu entendo, talvez eu esteja errado, se eu estiver me corrijam, agiógrafo para mim é mais ligado à Igreja Católica e está assim oficialmente presente ali porque resgata a história da Igreja ou dos santos, as biografias dos santos, e não é o meu caso. A congregação não se envolveu, eu sei que eu tenho o arco aqui, parece oficial, já até me aconselharam a tirar, mas isso aqui é questão de marketing, né? Você olha isso aqui, você associa a congregação. Então eu fiz isso, não tive problema, não pensei em mudar a capa, mas ele está na terceira edição, talvez um dia eu lance uma última e definitiva e eu não vou mudar, eu quero manter essa mesma capa, mas novamente, a igreja não se envolveu, ela não se envolve, ela não tem comunicação oficial, não tem jornal, ela está na internet, ali no site, né? Porque o tempo passa, né? E ela foi para a internet, num site oficial, tem ali um canal no YouTube, né? Algumas pregações estão no YouTube, mas se você olhar, ela segue a coerência desde o início. Lá nos primórdios houve um jornal, sim, e tal, mas assim, quando a gente estuda a história da congregação, a gente vê que houve mudança ao longo do tempo. Não podemos pensar num viés assim, hoje deveria ser como no passado, ou assim, datar daquela época, porque senão vai haver muita confusão e vai ao encontro, essa confusão, essas discussões, assim, até vãs, no meu entender, vai ao encontro ou se assemelhar às teologias. Porque assim, se a teologia fosse eficiente, fosse, sabe, 100% verdadeira, não haveria tantas divergências e, consequentemente, não haveria tantas igrejas, não é verdade? Enfim, no campo das ideias, né, eu estou fazendo doutorado agora, há isso também. E é justamente por isso que eu não leio teologia, eu não tenho muito tempo. Eu leio muito sobre linguística, sobre literatura, muita coisa em inglês, enfim, que eu também sou professor de inglês.
E não tenho tempo, mas há às vezes alguns teóricos, como Immanuel Kant, o Schumacher, né, um alemão, esqueci o primeiro nome dele, que ele escreveu muito sobre a religião, chamado protestantismo, ou coisas assim ligado ao cristianismo de uma ou outra forma. Então eu acabo às vezes aprendendo por tabela, né? Mas de fato eu li, né? Me familiarizei com as teologias, né? Para não ser tão leigo e não desapontar o meu leitor, né? Então assim, voltando aqui a essa questão do vídeo, eu achei muito interessante, mas fiquei pensando, por que o meu livro entrou nessa história? Então o que eu notei? O pastor alinhou meu livro com o ancião, para dar credibilidade ao ancião. Ao youtuber, não. Esse youtuber até uma vez entrou em contato comigo, porque assim, as pessoas ficam aqui provocando, e daí eu mencionei ele, falando que ele era, tipo assim, um famoso, mas eu usei até um termo assim, tipo, popular, alguma coisa. As pessoas vão e fofocam. Esse tipo de gente que fica futricando pela internet, eles são bem fofoqueirinhos. Bateu lá para ele alguma coisa, ele entrou em contato comigo. Eu acho que eu até guardei o e-mail dele, ou a mensagem, ele dizendo assim que eu estava falando mal dele. E eu falei que não. Eu acho que eu mencionei assim, porque tem um vídeo dele que ele fala sobre a história da congregação através de um outro que está aqui no final dessa mensagem, ó, né, que eu digo assim, que essa história está na mão de deturpadores e caluniadores. Esse livro, essa história que ele postou no canal dele, o youtuber, é uma história produzida por um deturpador e caluniador. Isso eu mencionei, entendeu? Daí ele falou, até quero ler seu livro, alguma coisa, mas assim, eu não procuro as pessoas assim para divulgar e tal. Ele mencionou isso, eu fiquei quieto. Não sei até que ponto é verdade, mas enfim. E acredito que no nível do canal dele tudo é pago e eu não pago nada. Graças a Deus o livro está vendendo muito, muito, muito. Eu não preciso disso. Então, assim, realmente eu comentei isso eu comentei, né? Que a história ali não era verdade, né? Mas esses caluniadores e deturpadores, eles sim procuram todos os youtubers, está cheio de coisa. E eu não, eu só gravo. Agora, por exemplo, eu não queria gravar esse livro. Eu tive que tomar banho, fazer a barba. Eu não sou muito vaidoso, assim, é ruim, né? Aparecer com uma cara muito feia, ainda no ambiente assim, tá tudo bagunçado. Mas enfim, se eu não gravar agora, eu vou acabar não gravando e eu tenho que fazer algo diferente. Ou eu leio o tempo inteiro, agora com a mudança eu estou empenhado nisso. Aproveitei para gravar, explicando essa história, porque eu tenho que abastecer, né? A minha rede. Infelizmente, eu assisti agora uma entrevista com a Fernanda Torres no um programa lá, Roda Viva, né? E ela também falando que ela não gosta das redes sociais, mas ela tem uma assessora que faz isso. Eu não posso me dar o luxo. E ela falou, se eu saio das redes sociais, eu não posso divulgar as minhas peças. Agora ela fez uma minissérie, escreveu livros. É o mesmo caso meu. Como seria bom se eu não só escrevesse, ficasse aqui na minha biblioteca escrevendo? Seria maravilhoso, mas eu não posso, né? Eu tenho que colocar a cara a tapa, digamos, porque eu não tenho como bancar pessoas para fazerem isso, né? Então, eu expliquei aqui para o ancião, né? Eu fiquei questionando, ancião não, o pastor, né? O ancião de fato está mencionado aqui. Eu acho que até no prefácio eu menciono ele, também no prefácio. Mas o fato é que realmente essa cosmovisão está errada do pastor. Ele não estou desmerecendo o ancião, não é isso, mas a congregação ela é assim. Nós temos o conselho formado por 5 ou 6 anciães ou anciãos, salvo engano, e daí tem assim os outros ali, vai descendo assim e vai ficando menor ou maior conforme, né, a sua visão ali, porque assim geograficamente falando é por região, é o município, é a região, a região do estado, é a região do Brasil, o Brasil, e a nossa central no Brasil é no Brás, e daí tem a central mundial também é o Brás, mas tem nos outros países ainda vai ser o Brás. Coisa que antigamente no início era Chicago, mas não havia essa unificação na mesma fé e doutrina, mas ainda era Chicago, digamos assim, uma espécie de central.
Hoje é o Brás e tem aqueles anciãos responsáveis por partes ou países. Esse ancião de Tatuí talvez seja responsável pela Índia, foi um tempo ligado ali a Israel, mas enfim. Mas dizer assim que ele, na cosmovisão do pastor, ele é uma pessoa influente e tal, porque esse pastor quer entrevistar alguém, um ancião, alguém importante, ministerialmente falando, da congregação. Mas a organização é complicada, você pode até chegar lá no Brás, ou agora no site tem ali imprensa, né? Depois eu acabei vendo um outro vídeo que ele conversou com um outro membro da congregação que tem um canal no YouTube, querendo saber como eu faço para entrevistar alguém realmente do conselho lá. Eles não fazem esse tipo de coisa porque eles não têm interesse. Até o entrevistado, né, não disse isso, eu só fiquei pensando, que eu assisti porque o YouTube começou a trazer, né? Eu pensei, eu pensava no que eu responderia, eu seria curto e grosso, olha, eles não vão conversar com você porque eles não têm interesse. E se você mandar as 20 perguntas, ou sei lá quantas perguntas que ele falar, tipo o exército, e daí houve ali um probleminha, eu não estou falando dele, explicou, pastor, muito educado, pastor, por sinal. Não estou dizendo que é sistema de exército, mas é como no exército, primeiro tem que ler as perguntas, mas mesmo assim eles não vão ler. Talvez quem recebe ali vai ver, mas não vai, infelizmente. Eu acho que se estiver vendo esse vídeo, eu digo para você, não adianta tentar, eles não têm interesse, não tem, porque enfim, é uma obra diferente de todos. Até o serviço dele aqui, ó, eu anotei aqui. Fiquei pensando até por que você tem interesse em entrevistar e se aproximar, não sei, enfim, né? Será que é para vender o seu produto? Não vai funcionar, ó. Fundada em 1998, é uma organização evangélica para eclesiástica e interdenominacional e promove a fé cristã mediante a produção de pesquisas e informações religiosas. Nossos objetivos: informar, ensinar e equipar os cristãos sobre as verdades fundamentais do cristianismo bíblico, visa atender as igrejas evangélicas em suas necessidades, oferecendo uma parceria qualificada na área da apologética cristã. Novamente, para leigos, apologética cristã é a defesa ali da fé, enfim, né? Tal, a partir de estudos. A congregação cristã não vai consumir isso. Então, enfim, mas voltando aqui ao meu assunto, né? Mais precisamente, então, esse livro foi mencionado, eu te agradeço, né? Que bem ou mal é propaganda, né? E esse outro aqui é sobre a história da pesquisa em si, né? Então, assim, foi meio ali por tabela, que é uma expressão que eu pensei, né? Foi mencionado por tabela, porque assim, né, ele quis ligar, né, o fato de o ancião estar mencionado nos agradecimentos e no prefácio, como eu te falei, e como eu disse a vocês, né, que estão me assistindo, mas nada mais que isso, assim como tem inúmeras outras pessoas, né, e a nossa organização ela é desse jeito, né, geograficamente falando, e tem ali o conselho, que não necessariamente são os mais velhos do Brasil, mas é estratégia mesmo, até logística, questão de saúde, questão de idade. O tio do meu sogro, por exemplo, Natal Mendes de Moraes, que faleceu há pouco tempo, ele era o ancião mais velho do mundo, e ele nunca fez parte do conselho de anciãos. Ele tem cartas escritas a eles, assim, a ele que Franciscão mandava, e muita coisa, ele contava, ele evangelizou no Rio Grande do Sul, fez muita coisa, né? Os irmãos dele, toda a família tradicional aqui no Paraná, eles nunca fizeram parte do conselho, né? Então é assim, até eu como jornalista, alguém, né, logo que eu me batizei na congregação, eu entrava em contato, pastores de outras denominações, políticos, geralmente querendo entrar em contato com a congregação, era difícil explicar. Na época eu pensava, será que eu mando por portão, que é a nossa central, para a administração, o ancião, para quem? É complicado. Agora tem um canal realmente na internet, lá imprensa, mas não acredito que eles vão se interessar por esse tipo de coisa. Fazer debate online? De jeito nenhum. Eu acho incrível alguém pensar. Eu sempre, mesmo antes, eu via que a congregação não faz esse tipo de coisa, né? Mas é isso, né? Quem tiver interesse em ler e saber, esse é o livro. Esse é o livro, sabe? O restante, infelizmente, eu tenho que falar, gente, é verdade. Toda vez eu sou acusado, rechaçado, caluniado.
chamado de um monte de coisa por conta disso. Esse é o livro, embora não oficial, que a congregação não se envolve, eu fiz um trabalho muito honesto, muito sério, né? E este esclarecimento dos novos atos é a história da pesquisa. E esse esclarecimento dos novos atos é porque ele é dividido em 6 partes, e numa delas eu falo sobre questões assim da igreja nos Estados Unidos, porque a grande obra lá, a massa mesmo, não se uniu à mesma fé e doutrina. E eu esclareço o porquê e como eles enxergaram ou enxergam a doutrina através do que eu li. Né? E li em inglês, italiano, espanhol e português para produzir ambos os livros. Nos vemos na próxima e até mais.